Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal. Que bom que você está aqui. Eu sou Alzira Porto, eu sou terapeuta e hoje nós vamos continuar falando sobre as razões emocionais das doenças. Nós já começamos, a falar sobre isso no episódio anterior e hoje a gente vai dar continuidade. Mas antes de nós começarmos, eu já peço que você siga o canal, que você compartilhe esse áudio com quem você gosta, porque pode ser muito esclarecedor para alguém, gente. Então, bora lá, sem muita enrolação. Então, no primeiro episódio que nós falamos sobre algumas doenças, nós falamos sobre as razões emocionais das doenças relacionadas a cabelo, aos olhos, ouvidos, mas a gente não falou, por exemplo, do nariz, né? Então, quando a gente tem algum distúrbio nos seios paranasais, por exemplo, o que significa? Significa que você mora em Brasília, como eu, tempo muito seco? Não é só isso, não. Vamos lá. Pode representar também, gente, que você tá com uma irritação com alguém na sua vida, alguém próximo, sabe? Alguém que pode viver te espezinhando. Sabe aquela pessoa que vive te alfinetando? E alguém, assim, tipo da família, alguém que você trabalha, próximo, alguém que convive muito com você. Mas olha, se esse é o seu caso, lembre-se de que, assim, as pessoas que têm realmente poder sobre nós somos nós mesmos. Então, somos nós que criamos a paz, somos nós que criamos as guerras, somos nós que criamos a harmonia, o equilíbrio, tá tudo dentro da gente, independente de quem conviva conosco, tá? Então, assim, a nossa mente é a maior criadora de tudo. E isso aí nos salva de muitas questões. Beleza? Vamos lá. Pescoço e garganta, gente, eu acho muito interessante, por exemplo, pescoço, né? Volta e meia eu tô com torcicolo. Todas as vezes que eu tenho algum torcicolo, eu já sei. Eu já sei que eu tô sendo teimosa com algum conceito sobre alguma situação. Que eu tô vendo só o meu lado da questão. Porque o pescoço, ele representa a nossa capacidade de ser flexível, né? A gente vira o pescoço para um lado, a gente vira o pescoço para o outro. E quando a gente tem algum problema no pescoço, significa que a gente está sendo o quê? Inflexível. Que a gente não está vendo o outro ponto de vista, o ponto de vista das pessoas, que a gente está teimando em ver só o nosso lado da história. Então, o meu corpo, sempre que ele dispara esse alerta para mim, eu já sei, tem alguma coisa aí que eu estou batendo na mesma tecla. Repara em você também, para você ver. E garganta, gente, garganta eu acho também muito legal, assim. Eu sempre tive também alguns problemas de garganta quando eu estava em um trabalho que eu não gostava, que me fazia muito mal emocionalmente. Então eu vivia com a garganta inflamada, porque a garganta, ela representa a nossa capacidade de falar a nosso favor, pedir o que nós queremos, dizer quem nós somos. Então, quando a gente tem algum problema na garganta, significa que assim, a gente não está sentindo, não estamos nos sentindo no direito de dizermos o que nós queremos de fato, de expressarmos quem somos. Nós não estamos à vontade para sermos quem somos, para defendermos a nós mesmos. E era exatamente isso que eu sentia nesse local de trabalho, gente. Incrível. E outra coisa, sempre que a minha garganta inflamava, eu tava com alguma raiva,
assim, eu vejo isso hoje, né? Na época eu não tinha essa noção. Mas hoje, quando eu lembro, assim, dos momentos que a minha garganta inflamava, que eu ficava muito ruim, eram momentos, assim, que eu tava com alguma raiva, raiva de algum chefe, raiva de alguma coisa que eu considerava injusta na época. Porque a garganta inflamada, ela é sinal de raiva. Quando ela vem junto com algum resfriado, é demonstração de confusão mental, sabe? São os dois alinhados. Por exemplo, a laringite significa que a gente está tão chateado que a gente não consegue nem falar o que a gente quer falar. E outra coisa, a garganta ela também representa a nossa criatividade. Né? Então, assim, quando a nossa criatividade está sufocada, está frustrada, a gente tem constantemente problemas na garganta. Então, assim, pessoas que vivem em função dos outros, pessoas que não fazem o que querem, que vivem tentando agradar marido, chefe, pai, mãe, filhos, sempre tem problemas de garganta, gente. A amidalite reflete criatividade frustrada, quando a gente não consegue fazer o que a gente quer fazer de verdade, né? Então, assim, tá com problema na garganta, observa isso. Observa se não é esse tipo de situação que você está vivendo na sua vida, né? E vamos descer mais um pouquinho, né? A garganta, vamos para os braços. Os braços, gente, eles representam a nossa habilidade, a nossa capacidade de fazer uma coisa tão gostosa, que é abraçar, né? Abraçar quem nós amamos, nos abraçar, abraçar as experiências da vida, né? Então, assim, essa parte superior do braço está muito ligada à nossa capacidade de abraçar as experiências da vida, né? Então, quando a gente guarda assim velhas emoções, coisas do passado, quando a gente não aceita mudar o rumo da vida, quando a gente vive revivendo velhas emoções, sabe aquelas coisas assim que fizeram conosco há 20 anos atrás e a gente vive remoendo? Muitas vezes a gente sente dores nos braços, nos cotovelos. Então, isso sempre tem alguma coisa a ver com a nossa falta de capacidade de abraçar o hoje, sabe? Quando a gente guarda muita coisa do passado, muita coisa anterior. Então se livra, o passado passou, vamos olhar para frente, né? E aí descendo um pouquinho a gente tem as mãos. As mãos elas seguram, elas apertam. E às vezes elas seguram demais também, né? Às vezes elas ficam muito fechadas, às vezes elas estão seguras ali com outras mãos, às vezes elas abençoam. Então, assim, muitas vezes a gente tem problemas nas mãos quando a gente quer se agarrar a relacionamentos que já acabaram, a parceiros que já foram embora, quando a gente não consegue soltar o que já não é nosso. Aí muitas vezes as nossas mãos começam a dar problema também. Aquilo que pertence a você de fato não pode ser tirado de você. Por isso você pode relaxar. Você não precisa viver ansioso, você não precisa ficar lembrando, ai, tiraram isso de mim, me roubaram, me levaram.
me esqueceram, me abandonaram, justamente porque o que é seu nunca vai ser tirado de você, entende? Então deixa aí. Os nossos dedos também têm significado, sabe, gente? Mas assim, é muito detalhado, né? São muitos detalhes, assim, pra gente falar só em um podcast, né? Mas cada dedo tem um significado. Então, assim, por exemplo, o polegar é o mental, ele representa as nossas preocupações, o indicador representa os nossos medos e cada um representa uma coisa. Mas bora seguir, senão a gente fica muito aí neles, né? Então vamos passar para as costas, gente? Dor nas costas, meu Deus, quem não, né? Depois dos 40, então, gente, que nem eu, ai meu Deus. Mas vamos lá, gente. As costas, elas representam o nosso apoio, né? Então, quando a gente tem problema nas costas, geralmente é porque a gente se sentiu sem apoio. Frequentemente a gente pensa que se a gente contar apenas com o apoio da família, do marido, essas pessoas estão ali com a gente vai dar conta. E se falta isso, a gente fica muito frustrado, né? Se aquela pessoa que a gente contava, que a gente achava que estava do nosso lado, de repente vacila, aquilo nos deixa sem chão. E aí observa, suas costas doem. Ou muitas vezes, quando você tem que ser o álibi, a fortaleza, quando você tem que ser o alicerce da sua família, quando você tem que ser a coluna central, assim, da sua família, da sua casa, você pode ter também problemas, dores nas costas, porque é muito pesado, né? Levar tanta gente, ter tanta responsabilidade, né? Então, assim, se você sentir dor na parte superior das costas, está relacionada à carência de apoio emocional, apoio das pessoas que você gosta. Por exemplo, um marido, um chefe que não te compreende, que não te apoia. Se for na parte do meio, assim, das costas, está relacionada à culpa. Então, tudo aquilo que está atrás de nós, né? Você tem medo de ver o que tá se escondendo, o que tá te apunhalando nas costas muitas vezes, né? E se for na parte inferior, no finalzinho assim das costas, é preocupação com falta de dinheiro, medo de não ter dinheiro. A quantidade não importa, mas é sempre relacionado a questões financeiras. Finalzinho aqui das costas, sabe? Aquela dor e tal. Então, observa onde que tá a sua dor, onde o teu corpo tá querendo te mostrar a tua preocupação. E vamos lá. Pulmão, gente, pulmão aí, tivemos essa Covid, né? Tão terrível, moçada, meu Deus, que situação, né, que nós vivemos, gente. Os pulmões, eles representam a nossa capacidade de sugar, de expelir a vida, né? Então, problemas nos pulmões geralmente significam medo, medo da vida. Ou então, quando não nos achamos no direito de viver de verdade. Gente, tem muita gente que não se acha no direito de viver plenamente. Isso eu vejo constantemente no consultório, sabe? As mulheres, por exemplo, sempre tiveram uma tendência de não respirar fundo. E é uma coisa que eu sempre falo em consultório. A gente começa as sessões, eu sempre falo, vamos respirar fundo, porque nós mulheres vivemos muito freneticamente. A gente não pensa em si, né? A gente sempre pensa no outro, a gente faz tudo pelo outro e assim a gente vive como coadjuvantes da nossa própria vida.
sem direitos de viver, né? Sem o direito de viver plenamente. Então, assim, muitas mulheres têm problemas de pulmão e, incrivelmente, assim, mulheres até que, assim, ocupam o seu lugar mesmo, tem alguma coisa, um nódulozinho, uma coisinha no pulmão, porque é uma coisa tão cultural, tão forte na nossa sociedade, de as mulheres viverem a par aí, né, a parte mesmo, que os pulmões eles sofrem bastante. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, mulheres se dedicando a esportes, a exercícios físicos, sabe? Porque mostra que a gente está olhando para si, a gente está olhando para o nosso corpo, a gente está olhando para a nossa saúde, né? E isso é muito importante, gente. Por exemplo, o índice de tabagismo com as mulheres cresceu assim absurdamente nos últimos tempos, né? E de efizema também. E o tabagismo é uma forma de negar a vida, né? O tabagismo, ele mascara uma sensação profunda de se achar indigna de viver, indigno de viver. Então, pessoas que têm esse vício do cigarro têm essa questão, né? E aí, primeiro é necessário mudar a crença básica que deu origem ao tabagismo. E muitas vezes é uma questão relacionada ao pai. Mas aí, gente, é como eu disse, são questões muito profundas e a gente precisa de muito mais tempo para falar a respeito. Olha só, pessoal, no próximo episódio nós vamos falar aí sobre seio, sobre coração, sobre estômago. Então, aguardem o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do que nós conversamos hoje e até mais, gente. Um beijo.